Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. É lindo, né? É maravilhoso. Santo, santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque antes mesmo da palavra ser falada, verbalizada, o Senhor já está agindo. A palavra é abençoada, porque ela nasceu primeiro no coração de Deus. Depois ela ministra no pregador. A palavra ministra no coração do pregador, para depois a gente ministrar aqui e compartilhar com os irmãos. Amém? Nome é nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. Bênção, bênção demais estar aqui com vocês essa noite. Eu gostaria de cumprimentá-los a cada um, todos, com a graça, com a paz que vem direto do trono do Pai. E eu gostaria de perguntar se hoje aqui tem algum visitante, alguém que tenha vindo hoje pela primeira vez. Não, é todo mundo da casa. Todo mundo já veio mais do que uma vez. Então, estamos aqui a família do Senhor. Amém? E já que nós estamos em família, vamos falar de coisas que a família fala. Dízimos e ofertas na casa do Pai. Porque o reino do Senhor precisa ser mantido. Mas mantido com alegria, com fidelidade. Não dizimamos e ofertamos por obrigação. Devolvemos ao Pai só um pouquinho do muito que Ele nos dá. E Ele nos deixa uma semente forte para que multiplique, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa manter, suprir as nossas necessidades. O Senhor é bom o tempo inteiro. Os irmãos que estão aqui na igreja, pode usar os galsofiláceos que estão ali atrás. A hora que quiserem, agora, durante a pregação, quando vocês se sentirem à vontade. E os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, nos vendo pela internet, tem aí na sua telinha os nossos endereços eletrônicos, Pix, tudo que você precisa para depositar a sua semente. Amém? Eu quero convidar vocês, irmãos, para meditar comigo essa noite. Lá no Novo Testamento, em Mateus. Mateus 10, 34. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim para trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém, irmãos? Conhecido esse versículo, né? Bem conhecido esse versículo. Mas eu quero ministrar um pouquinho com você sobre esse versículo essa noite. E a primeira coisa que eu vou ministrar nessa palavra é sobre sofrimento. Sobre sofrimento. Essa palavra, no versículo 34, diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. O Senhor não veio trazer paz, mas veio trazer espada. A paz que Ele nos deu foi a paz com Deus. A paz que Ele trouxe para nós foi a nossa reconciliação com Deus. Hoje, nós que servimos ao Deus Altíssimo, servimos a Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Então, Ele trouxe para nós a paz com Deus. Mas essa paz com Deus que você tem, ela não é a mesma paz e amor do mundo. Ela não é a paz que ela termina com a violência. Ela não é a paz que termina com as discórdias deste mundo, que resolve todos os problemas. Esse Jesus que não trouxe a paz, mas Ele trouxe a espada, não é aquele Jesus que talvez você tenha visto por aí, de olhinhos azuis, com uma carinha pálida, todo bonitinho. Não é esse Jesus. O Senhor Jesus veio trazer espada, cortando. Ele não é um pacificador. Ele veio fazer guerra com o pecado. Ele trouxe a espada, mas não como arma, não como violência, não como uma seita radical, mas por causa dele alegar, ele dizer, ele declarar que ele é o Filho de Deus. Quando ele disse que ele era o Filho de Deus, que ele declarou a sua identidade, quem ele era: eu sou o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou o Filho do Senhor. Esse foi o motivo da espada. De não ser considerado um homem de paz. Ao contrário, ele foi considerado um rebelde, líder de uma rebelião. E todo aquele que discordasse disso virava inimigo. Ele disse: sou filho de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E isso gerou divisão, gerou guerra. A espada de quem é Jesus, o Filho de Deus, ela destrói laços familiares. Você viu ali: pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra já é mais comum, né? Que nada, minha sogra é uma bênção, uma amada do Senhor. A sua também é.
Mas ele veio trazer discórdia. Ele disse divisão entre pai e filho. Já imaginou? Você que ama tanto teu filho, tem tanta proximidade, daqui a pouco teu filho reconhece o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Começa a fazer umas coisas de louco. E daí você se revolta, você se rebela, que não era isso que você queria para ele. Não foi isso que você ensinou a vida inteira. Começa a dar divisão dentro da família. A tua filha, a mesma coisa. Os filhos se rebelando contra os pais, pais contra os filhos. Porque quando o Senhor entra numa casa, Ele não entra numa hora para outra e todos são tocados pelo Espírito Santo. Alguns vão rápido, outros não. E a discórdia impera. Naquela época, na época do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós, quando alguém da família entendia que a pessoa se convertia ao Senhor, ela era considerada uma rebelde e ela era entregue às autoridades para serem mortas, para serem sacrificadas, presas, sem problema nenhum. Porque era discórdia total, era guerra nas famílias. E quem provocou isso? O Deus da paz. Jesus. Não. Quem provocou isso foi o Filho de Deus. Aquele que consertou a nossa paz com Deus, não com a terra. Então, esse cristianismo não tem nada a ver com aquele Jesus, paz e amor. Nada, nada a ver. Ele está dizendo que quando você se tornar, ser seu seguidor, a espada vai chegar na tua casa, a espada vai chegar no teu casamento. A paz que veio do Senhor Jesus é a paz com Deus. Você não passou por essa situação quando você se converteu? Lá na minha casa, quem se converteu primeiro foi o meu marido. 2 anos antes. Ele sofreu comigo 2 anos. Ah, sofreu. Eu literalmente achei que ele era um doido. E na verdade, eu passei a odiar Jesus. Eu tinha raiva do meu marido. Eu tinha ódio de Jesus, dos crentes, da igreja. Por quê? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Ele mudou de uma hora para outra. Tudo era diferente, não era mais o meu marido. Era, mas não era. E eu não entendia nada. Quanto mais eu tentava entender, menos eu entendia. E eu estava eu estava com raiva, com ódio desse Jesus. Que eu pensei bem isso, que tipo de paz que um homem desse traz? A minha casa está dividida. A minha casa dividiu. Chegava no domingo de noite e não tinha marido, ele ia pro culto e eu ficava lá, ver navios. Mas ele me convidava, mas eu não queria. E foi, cá estou. Aleluia. Glória a Deus, pela paciência do meu marido e pelo Senhor, com certeza toda a honra e glória ao Deus Altíssimo. O Senhor Jesus, Ele é a pessoa que você deve o amor supremo. Ele exige ser o primeiro no teu coração. E o que significa ser digno de Jesus? Porque aqui ele fala, ele diz assim, quem não fizer isso, quem não amar mais a mim do que ao filho, à filha, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz, não é digno de mim. O que é ser digno para Jesus? O que é isso? É ser merecedor da graça e do amor de Jesus. É dizer que Jesus, Ele não vai se envergonhar de você. É o Senhor olhar para a tua vida e ver o teu coração clamando
clamando por Ele em primeiro lugar. Antes do teu marido, antes do teu filho, antes do teu trabalho, antes do teu carro, da tua casa, das tuas coisas. Antes de tudo. Isso é ser digno de Jesus. O que Ele não quis dizer é que devemos deixar as nossas famílias. Quando Ele fala que haverá divisão na nossa casa, Ele não quer dizer que quando a gente se converte, a gente deve abandonar os nossos. Meu marido não quer que eu venha na igreja? Vou largar ele de mão, vou para a igreja, eu quero é Jesus. Não querem me acompanhar? Não querem aceitar o meu Senhor? Não querem aceitar a minha igreja, a minha nova vida? Fique aí, abandona, não dá mais bola. Não foi isso que Ele quis dizer. Não foi isso que Ele quis dizer. Ele quer que você, ao contrário, ame mais a tua família. Ame mais a tua casa. Ame mais o teu casamento. Ame mais. Porque agora você conheceu Ele. E quando você ama Jesus em primeiro lugar, é bem fácil da gente amar todos os que estão em volta de nós. Quando nós amamos Jesus em primeiro lugar, é bem fácil a gente amar os nossos inimigos. Aqui diz isso. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Aquelas pessoas que vão te espezinhar, que vão te cutucar, que vão dizer que tu é louco, vão soltar piadinha, engraçadinhos. Esses são os teus inimigos na fé? Se tornarão seus inimigos? Esses é quem você deve dedicar uma fatia maior do teu amor. O que vai prevalecer no final é a nossa irmandade. Nós estamos aqui em igreja, congregando, passando tempo junto, de culto, de convívio. Quantas vezes vocês vêm à igreja por semana? Talvez você venha mais na igreja do que você visita o teu irmão. Às vezes é, né, minha irmã? Às vezes eu acho que eu venho mais aqui do que vou visitar minha irmã na casa dela, que mora a meia quadra da minha casa. Mas graças a Deus que Jesus alcançou a mim e a ela. Então, a gente vai se ver aqui e lá. Amém? Nós nos chamamos de irmãos. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para sermos uma família de muitos filhos. E irmos para a casa celestial. Para o reino celestial. É para lá que nós vamos. E nós somos uma irmandade em fé. Nós somos uma família em fé. Mas isso não quer dizer que nós não vamos tentar levar quantos mais nós pudermos. Aleluia. Ele explicou um pouquinho sobre isso lá em Lucas. Se você quiser me acompanhar, dá uma olhadinha lá em Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se a eles, disse... Antes de continuar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Percebe como ele começou esse capítulo? Grandes multidões o acompanhavam. Grandes multidões o acompanhavam. Eu creio que Jesus olhava aquela multidão e pensava assim... Esses caras não estão entendendo direito, não. Eles não estão entendendo direito o que é ser um discípulo. O que é me seguir. Porque seguir Jesus é ser um discípulo. Servir ao Senhor é ser um discípulo. Acreditar que Ele é o Filho de Deus é ser um discípulo de Jesus. E Jesus olhava aquela multidão toda. E Ele resolveu explicar para eles
o que era ser um discípulo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês já imaginaram? Uma multidão estava ali para ouvir ele. Ali diz, grande multidão o acompanhava. E ele começou o discurso assim. Ele disse, vou dizer para vocês o que é me seguir. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vocês entenderam? Pessoal, vocês sabem que a cruz é uma arma de morte. Sabe, meu povo? A cruz, quando você é condenado a ela, você é obrigado a carregá-la até o monte, onde você vai ser crucificado. E o povo sabe disso, o povo entendia, e ele disse isso. Foi isso que ele disse aqui. Então, para você me seguir, você vai pegar a sua cruz e você vai carregar a sua cruz. O povo provavelmente já deve ter arregalado o olho, né? Opa, para aí. Até agora estava bom, agora já tem que carregar uma cruz para morrer? Era isso que Jesus queria, sacudir o povo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerce e não o podendo acabar, todos que viram zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. O que ele quis dizer? Sabe o que acontece? Quando você não planeja, quando você não se organiza, quando você não calcula, não pensa no que você vai fazer, dá ruim. Se você vai construir um prédio, foi isso que ele disse. Se você vai construir um prédio e você não coloca no papel tudo que você precisa, você vai terminar aqueles elefante branco. O prédio vai ficar inacabado. Fica aquele esqueleto e daí tu passa lá aquilo. Vão pensar, quem construiu aquilo? Que insensato. Ficou pela metade. Não soube planejar. Não soube o que está fazendo. Né, Edson? Não sabe o que está fazendo, não terminou a obra. Foi isso que Jesus disse. Mas ele disse mais. Ou então, agora ele foi para o reino. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Aqui ele fala de um rei que queria ir à guerra com 10.000 homens. Mas será que com 10.000 homens eu vou vencer o outro rei que tem 20.000? Tem que calcular, tem que pensar. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Ele quis dizer o seguinte: eu tenho 10.000 homens. O outro exército tem 20.000. Você vai guerrear contra ele? Você acha que vai vir do outro lado alguém ofertando paz para você? É isso que Jesus disse. Assim, pois, Jesus resumiu agora. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, quando ele diz isso, ele quer dizer que você tem que calcular o que vai acontecer. Você tem que calcular o custo de entrar para o reino de Deus. Quanto vale o reino de Deus? Nada. O reino de Deus não vale nada.
para mim, por mim, pelo que eu faço. O reino de Deus não precisa disso. O reino de Deus não precisa disso. O reino de Deus não precisa do seu dinheiro. O reino de Deus, para subsistir, o reino de Deus, o reino espiritual de Deus, ele não precisa de mim. O reino de Deus precisa do meu coração. O reino de Deus precisa do que está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. O reino de Deus tem um custo. E ele requer nada de você e tudo do teu coração. Tudo do teu interior. Esse é o cálculo que tu tem que fazer. Mas daí é matemática. Custa tudo aquilo que eu estava lendo. Sofrimento, discórdia entre a tua família. Não é contra os outros, é dentro da tua casa vão se levantar as divisões. É sofrimento. Daí, tu fica pensando assim, ixi, aquela vez que eu aceitei Jesus, não me disseram isso. Né? Alguém explicou para você quando você aceitou Jesus? Alguém te disse isso? Que ia haver discórdia entre pai e mãe, pai e filho, sogra. Alguém disse para vocês isso? Mas isso estava lá, tá ali escrito. Aquelas letrinhas pequenininhas dos contratos, assim que ninguém lê, sabe? Aquelas lá que o banco coloca bem pequenininha para você não entender. Não, Jesus deixou claro na Bíblia, é toda ela com a mesma letra. E está aqui, nesse versículo. Foi isso que aconteceu. Talvez aquela vez, você não calculou. Você não fez esse cálculo. O reino de Deus requer tudo de nós. Tudo. Tudo. Essa é a conta. Se você tiver como construir a obra com o Senhor, para chegar ao fim e Ele ser glorificado, entra. Agora, se você não vai fazer, não entra. É isso que Ele está dizendo aqui. Você tem escolha. E Ele falou numa multidão. Ele falou isso para uma multidão, com palavras que aquele povo entendeu. Se você olhar ali no Evangelho de João, tem lugares que diz, depois da pregação do Senhor, vários abandonavam. Muitos entendiam realmente que tinham que deixar tudo. Lembram do jovem rico? O que o Senhor disse para ele? Deixa tudo. Deixa tudo e venha. Ele se entristeceu. E ele não foi. Ele calculou. O jovem rico calculou. O Senhor mostrou para ele o que era o reino de Deus. Qual era o preço. Ele não foi. Muitos virão. Muitos não virão. Mas quando a gente entra, a gente tem que entrar para ir. Para se ferrar, Rosana? Não. Para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a nossa vitória é fazer parte de um condomínio celestial. Que esses que tem aqui na terra, maravilhosos, não tem nada a ver. O nosso condomínio no céu tem ruas de ouro. Tem o Senhor junto conosco, nos alimentando, dia e noite. E nós vamos estar lá junto com eles. Santo, santo, santo. Ser discípulo do Senhor é mais do que vir ao culto, gente. Ser discípulo do Senhor é mais do que a gente levantar a mão, orar e jejuar. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Oh, Jesus. Ele é merecedor de toda a graça. Às vezes, quando a gente é discípulo de Jesus, de verdade, acontecem umas coisas bem complicadas.
Vou contar para vocês uma história de um certo marido e de uma certa mulher. Era uma vez duas irmãs na fé que se desentenderam. Daí chegou uma delas para o seu marido e contou a versão dela. A outra contou a versão dela para o marido. Então eram duas versões. O marido de uma disse assim: vamos nos reunir, os quatro, os dois casais, e cada uma fará as suas alegações e vamos se entender. Irmãos, não podem brigar. Desavenças acontecem, mas a gente senta e resolve. E a esposa desse marido que fez essa proposta concordou. Mas o outro casal, o marido não concordou. E nem a esposa. Não quiseram essa reunião. E daí, a esposa do marido que pediu essa reunião, ela ficou chateada. Porque ela pensou assim: puxa vida, hein? Meu marido queria me botar na fogueira. Ele queria botar todo mundo junto ali. Eu ia ter que me defender. Ele queria que eu fosse resolver a questão, tirar limpo. Vamos resolver de uma vez. Tu vê, né? Como o marido da outra é legal. Ele não quis, ele não permitiu isso. Que maridão. Passou a mão na cabeça da esposa dele. É legal. Marido, macho, protegendo a esposa. Mas passou um tempo. E eu pensei: o meu marido está certo. Se eu estiver errada, eu tenho que confessar, eu tenho que me arrepender, e eu tenho que pedir perdão. E se alguma outra coisa eu ainda tiver que pagar pelo dano que talvez eu tenha cometido, eu tenho que ser responsabilizada. E foi isso que eu pensei. Depois que eu entendi o que o meu marido fez comigo. Sabe o que ele fez, na verdade, gente? Ele fez o que um discípulo faz. Não passa a mão. Fez errado? Volta atrás. Porque quando a gente é discípulo, Jesus nos coloca num paredão. Quando a gente é discípulo, nós vamos pro paredão toda hora. Porque o teu sim tem que ser sim, o teu não tem que ser não. E ponto final. O que é mentira é mentira, o que é verdade é verdade. E o que existe conflito, dúvida, problema, você tem que sentar e tentar resolver. Você tem que mediar e dar jeito. Porque irmãos, na fé, somos uma família espiritual. Nós temos que nos resolver com o mediador. Porque Deus não vai operar nada no meio de uma família desorganizada. Se nós somos discípulos, nós temos que encarar essa bronca. Ou você, quando teu filho apronta lá no colégio, bate nos amiguinhos, incomoda a professora quer pegar pela orelha. Você ficou sabendo que ele aprontou na sala. E daí você é chamado lá. E você vai lá e defende o teu filho, que ele fez certo de discutir com a professora, de bater na professora. Você vai lá defender o teu filho? E você é cristão? E você é filho de Deus? E você proclama Jesus Cristo? E você diz que é discípulo dele? E você concorda que o teu filho faça isso? Você concorda
Ou você vai lá, no colégio, e fala com a professora. E diz para ela que ela fez bem ter dado uma disciplina nele. Que você assina embaixo. Isso é sofrer pelo evangelho. Isso é sofrer. É você fazer o que você não quer. Você acha que eu achei interessante o meu marido me botar na frente e vai resolver? Quando a outra pessoa disse que não ia, eu pensei, marido bom é o outro, não é o meu que me botou. Eu vou ter que ir lá agora. Não, ele disse, ó, se tu errou, vai pagar. Eu, poxa vida, achei que ia me defender. Que nada. Tá certo. Tem coisas que para ficar perfeito, para ficar bom, tem que piorar. E que é pior do que lavar roupa suja. Que é pior do que você chegar na frente de uma pessoa e dizer para ela que você errou, que você fez bobagem, que você disse o que não devia, que você mentiu, que você se arrepende, que você pede perdão, e você pode ainda tomar um susto e a pessoa não te perdoar. Isso é sofrer. Isso é cruz. Carrega ela e faça bonito. Porque quando você fizer isso, você vai se arrebentar. Vai doer, você vai ficar nervoso, angustiada. Mas vai ser horrível. Mas quando terminar todo esse processo, Jesus vai estar de braços abertos te aplaudindo. Vai ser a glória. Porque ser cristão, seguir Jesus, tem que sofrer. Carrega a tua cruz. Carrega a tua cruz. Carregar a cruz não é para brincar. Lugar de cruz é lugar de morte. Do teu orgulho, do teu perfeccionismo, de você achar que é grande coisa. Você não é nada sem Jesus. E Ele está te dizendo, quer ser discípulo? Sofre. Mas sofre porque depois melhora. Porque depois melhora. Vocês acharam que esse texto é facilzinho? Ele não estava brincando quando ele falou dessa discórdia toda aí. Em resumo, o que ele quis dizer é, toma a tua cruz, calcula a situação, e como diz a minha filha, e você que lute. E você que lute para seguir ao Senhor, para ser discípulo dele. A pior parte da cruz, eu acho, é quando ele diz assim, morrer para nós mesmos. Sofrimento. Morrer para nós mesmos. É a coisa que ele mais ensina no evangelho todo. Morrer para nós mesmos. Quem acha a sua vida, perdê-la. O que significa nos padrões do mundo? Essa frase é que se você for bem sucedido, você está com tudo na vida. A fama, você está com tudo na vida. Riquezas, você está com tudo. Poder, você está com tudo. Quando você pensa que você ganhou algo no padrão do mundo, Jesus está dizendo que você perdeu. Se você acha que é isso que vai te levar com certeza à vida eterna, você perdeu, está perdido, não é por aí. Olha só, aonde exatamente isso fica claro. Lucas 12. Está pertinho aí, você já deve estar com Lucas aberto. Lucas 12, aqui. Se você nunca ouviu essa parábola aqui, ó, ela fecha direitinho com esse exemplo. Lucas 12, 16. E lhes proferiu ainda uma parábola. Isso aqui é uma historinha. Jesus falava por historinha. Que as parábolas são histórias. Que ele apresentava o reino dessa forma. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava ele consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse, farei
o seguinte: destruirei os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, então ali eu colocarei os meus bens, os meus produtos. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, minha alma, come, minha alma, bebe, regozija-se, minha alma. O homem rico disse isso para a alma. Então, mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que se entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus disse que o homem rico estava preparado com muitas riquezas. Fartou a alma dele das riquezas e disse: tudo certo, minha vida está resolvida. Não preciso de mais nada. Mas naquela noite, Deus pediu a alma dele. E o que ele tinha para salvar a alma dele? Riqueza? Bebida? Comida? Salvaria ele da morte? Daquela noite? A alma dele teria um descanso eterno? É isso que ele perguntou. E é isso que Jesus fala ali. Perdê-la-á? Quem renunciar a tudo isso, perdê-la-á, vai perder, mas vai ganhar, Mas essas coisas são ilícitas? As coisas da vida? Dinheiro, família, sua casa, seus bens, seu trabalho, seu carro. É ilícito? Não, não é. É necessário. O problema é a motivação. Porque se a tua motivação é para a tua garantia da alma, se a tua alma só se garante com isso, realmente, perdê-la. Mas, se a tua motivação, se o teu coração está em Jesus, fica tranquilo. Você já pensou que Jesus nesse texto diz: você tem que me amar mais que a tua família. Você tem que estar disposto a morrer por mim. E mais, e se você não passar a vida toda tendo uma razão suprema na sua vida, colocando o Senhor em primeiro lugar, você vai ser condenado? Era isso que ele dizia. E Jesus provavelmente, ele era tido como um louco, um rebelde, líder de uma seita. Ou ele era o Filho de Deus. Muitos acharam que ele era um louco, rebelde, que veio para destruir. Mas muitos, e os que creram no Senhor Jesus, que ele é o Filho de Deus, foram salvos. Hoje é um bom dia para você pensar no que ele está pedindo. Ele pede porque Deus é Deus. Ele pede porque Jesus é o Filho de Deus. Morreu por nós, por todos os nossos pecados. Como você ama Jesus? Você ama Jesus acima do teu filho, da tua filha, dos teus pais? Você entendeu o que é ser discípulo de Jesus? Se hoje você fosse abordado, como acontece muito nos países muçulmanos, onde o evangelho é perseguido, o cristianismo é perseguido,
Se te fizessem essa pergunta, você renuncia a Jesus? Ou eu vou matar o teu filho? O que você faria? Você abandona Jesus? Foi o que Deus fez por nós. Existem exemplos pontuais na Bíblia. Deus pediu isso a Abraão. Pediu o seu único filho. Vai lá, Abraão, sacrifica teu filho por amor a mim. Ele pediu. Ele fez a mesma coisa com o filho dele. Sacrificou o filho dele. Para que tivéssemos nós. Por amor a nós. Nós temos que repensar a nossa vida. A nossa declaração de fé. Olha o que ele exige de nós. Olha para os teus atos. Olha para as tuas atitudes. Para as tuas escolhas. Olha para os teus planos. Sabe o que eu descobri? Eu descobri um negócio legal aqui fazendo esse estudo. Provérbios 16. Olha que coisa linda isso aqui. Eu já tinha lido, mas não tinha brilhado. Hoje brilhou. Provérbios 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos. Certo? O coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Diz assim: você pode planejar. Você pode calcular. Sonhe, planeja. É isso que esse provérbio diz. Mas pense por quê. Qual é a motivação? Você está sonhando ir para a universidade. Por que você está sonhando ir para a universidade? Você está sonhando em casar. Mas por que você quer casar? Você está sonhando com aquele emprego. Planejando aquilo. Mas por quê? É um plano teu? Ou é algo que o Senhor colocou no teu coração? Essa é a pergunta. Porque os planos você pode fazer. Mas aqui diz assim: mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor analisa o teu coração. O Senhor vê. E Ele quer te mostrar. Porque você só sabe o que está acontecendo agora, hoje, amanhã. Daqui 1 hora é o Senhor que sabe o que vai acontecer. Então faça planos, mas coloque seus planos na presença de Deus. Leve a Ele, para que Ele fomente, para que Ele provenha, ou para que Ele cale, cancele, delete do teu coração. Porque é Ele que enxerga daqui 10 anos. Ele que sabe se você precisa fazer uma universidade, o curso tal, o curso B. Se você precisa casar ou não. Coloque essas coisas na presença do Senhor. É planos. Discípulo calcula. Vocês entenderam? Discípulo calcula. Ele disse: analisem. Ir para a faculdade, casar, arrumar um emprego, trocar de emprego, é a mesma coisa que você construir alguma coisa. Mas então analisa. Coloca na presença de Deus. Faz o relatório e diz: Deus, olha aqui, ó, pensei assim. Estou planejando assim. O que o Senhor acha, Senhor? Responde para mim. Fala com Ele. Ele sonda. E Ele fala. Qual o lugar de Cristo na tua vida? Você é discípulo dele. Eu já disse para vocês, li para vocês aqui, o que o Senhor disse que é ser um discípulo dele. Agora eu te pergunto, qual o lugar de Cristo na tua vida? É só aqui dentro do culto na igreja? Da porta para fora? Não é bem assim? Você tem sofrido? Você tem sofrido por Cristo? E aguentado no osso do peito?
Você tem carregado a cruz de ser um discípulo do Senhor. E você tem causado divisão. Aguenta. Se está acontecendo, aguenta. Luta. Que você é digno dele. Examina a sua vida e vê se você é discípulo de Cristo. Muitos ouviram, mas nem todos seguiram Jesus. Se todos entenderam essa palavra, ele diz, o número de seguidores seria bem menor. Era isso que Jesus queria falar às multidões. Se vocês entenderem exatamente o que eu estou dizendo, seriam poucos, seriam 12, não uma multidão. Ele não andou o tempo inteiro com uma multidão. Ele andou com discípulos, com aqueles que sofreram e sofreram. O apóstolo Pedro, ele foi crucificado também. Mas ele se achou indigno de ser crucificado da mesma maneira que o Senhor dele. Ele foi crucificado, mas ele não quis ser crucificado da mesma forma. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele sofreu por Jesus. Ele padeceu. E ele é digno do Senhor Jesus. O Senhor Jesus com certeza olhou para ele e disse: és digno de mim. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Não é uma palavra fácil de ouvir. Não foi uma palavra fácil de ministrar para vocês. Mas chega uma hora que a gente tem que parar de dizer que é convertido e tem que dizer que é discípulo. Porque é isso que ele disse. Ele pediu isso. E ele explicou. Você quer ser discípulo de Cristo? Essa palavra te chama para um amor maior, para você repensar algumas coisas. Talvez você tenha lutado com as divisões, com os problemas, com o sofrimento, dentro da tua casa, dentro da tua família. Persevera. Persevera. Você é digno do Senhor. Você precisa morrer para você mesmo. Colocar Jesus acima de todas as coisas. Do seu orgulho, do seu perfeccionismo. Das coisas que a sua alma acha que é necessária para você ter vida. Mas lembre-se do homem rico. Naquela noite, o Senhor pediu a sua alma. E as riquezas que ele tinha acumulado não o salvou da morte. A tua riqueza tem que estar no Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem que olhar para você e ver um discípulo.
Jesus só quer verdadeiros adoradores. Ele não está interessado em números. Ele não quer uma multidão seguindo Ele. Ele quer discípulos. Ele disse isso. Ô meu povo, acho que vocês não estão entendendo o meu discurso. Para vir atrás de mim, tem que largar tudo. No meu reino, o que você tem feito não serve para nada. O meu reino custa tudo que você tem. Custa tudo. Custa a tua família. O teu reino não me serve. O reino do Senhor é entrega total. Amados, eu convido você a fechar os seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar, ter um dedinho de prosa com o Senhor, conversar com Ele e perguntar para Jesus. Você tem coragem de chegar para Jesus e dizer: Senhor, 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 eu sou um discípulo teu. Eu sou um discípulo teu. A minha vida, Senhor, ela é digna. Senhor, o Senhor olha para mim e o Senhor vê um discípulo. Senhor, o Senhor não se envergonha das minhas atitudes, dos meus atos, das minhas escolhas, dos meus planos. Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és. Me ensina, Senhor. Me ensina, eu quero aprender a ser um discípulo de verdade. Aquele que sofre, que padece, Senhor, mas que sabe que a vitória contigo é certa. Porque nada fica ruim para sempre. Tem muita coisa que para melhorar primeiro tem que piorar. A ferida tem que ser aberta para cicatrizar, para sair o pus, para limpar. Senhor amado, me ajuda a ser um discípulo melhor. Me ajuda, Senhor amado, a cada dia chegar mais perto de Ti, Senhor amado. Clame pela tua família, que tem sido motivo de discórdia. Pelos atritos, pelos conflitos, pela divisão que Jesus trouxe para dentro da tua casa. Mas isso não é culpa de Jesus. Isso é consequência de Jesus ter entrado dentro da tua casa. Essa divisão pela espada tinha que acontecer. Pode piorar, mas vai melhorar. Porque você é sal lá dentro. Você é luz lá dentro. Porque você é discípulo do Senhor Jesus. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando na tua vida e na minha. O Senhor vai nos olhar e ver discípulos. Discípulos que entregam verdadeiramente tudo. Tudo. Quanto vale o reino de Deus? Nada desse mundo, mas tudo do teu coração. Medita nessa palavra, meu irmão. Sua glória o céu encheu, nada irá
Senhor amado, Santo Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que está nesse lugar, Espírito Santo Consolador, Espírito Santo Mediador, Espírito Santo, a voz do Senhor em nós, nos ajuda, Senhor. Nós clamamos essa noite para realmente, Senhor amado, sermos abalados, Pai, para realmente sermos cortados por essa palavra de hoje. Essa palavra não é para quem não veio aqui. Não pense que a palavra é para alguém que ficou na tua casa. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. A espada dessa noite cortou cada um de nós. Ele quer nos impactar, Ele nos colocou no paredão. O que eu sou? O que eu sou? Quando eu digo que eu sirvo ao Filho de Deus, discípulo do Deus Altíssimo. Senhor amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda cada um de nós com as nossas lutas e os nossos desafios nessa caminhada, Pai, de servir no Teu reino. Amado, levanta a mão para o lado da tua casa. Vamos profetizar sobre as nossas famílias. Vamos profetizar como discípulos. Senhor, nós clamamos pelas nossas casas, Senhor, pelas nossas famílias, nossos filhos, maridos, irmãos, pais, toda a nossa casa, por aqueles que não te conhecem ainda, para que o Espírito Santo revele a cada um a tua maravilhosa obra da cruz, a salvação, a vida eterna, o Deus de paz, o Deus que nos trouxe a paz, te revela aos nossos, Senhor amado. Traz de volta, Senhor, quem já te conheceu e te abandonou, porque nós sabemos que o Senhor não abandona ninguém. O Senhor não abandona ninguém. Senhor amado, tem misericórdia daqueles que um dia te serviram, profetizaram, declararam a sua fé, mas estão longe, estão muito longe de ti. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos amados. Tem misericórdia das nossas casas. Nós queremos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus primos, meus tios, meus parentes e todas as gerações, nós serviremos ao Deus Altíssimo, ao Deus que trouxe a paz para o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um. Leve vocês em segurança e cheio de alegria do Senhor. Amém?